Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Que amém mais desanimado, hein? Amém, irmãos. Glória a Deus. É festa, é fim de ano, todo mundo feliz. E nós estamos aqui adorando ao Senhor mais uma vez, nos reunindo. Irmãos, a Bíblia diz que é na congregação dos santos, é na comunhão dos santos que o Senhor ordena a bênção, irmãos. Amém? Nós temos que nos avivar na presença do Senhor, nos alegrar, independente da situação, independente da circunstância. Amém, irmãos? Glória a Deus. Coisa boa é estar na presença do Senhor. E foi até bom que a Daiane adiou a sua mensagem para a semana que vem, porque nós estamos na véspera do Natal, né? Nós temos agora já nessa semana, é a semana do Natal, quarta-feira, né? Dia 25 de dezembro. E é interessante que eu trouxesse aqui uma mensagem, uma palavra sobre esse período que nós estamos vivendo. Irmãos, a primeira coisa que eu quero aqui esclarecer é que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, amém, irmãos? Glória a Deus. Porque se Jesus veio para dividir a história antes e depois de Cristo, se ele nasceu dia 25, então dia 26 seria dia 1º, você concorda comigo? Então nós não temos essa necessidade de religiosamente compreender essa data como a data em que Jesus nasceu. Não é isso. Não é o aniversário de Jesus. Amém? Nós não estamos comemorando o aniversário de Jesus, porque senão haja farinha para colocar em cima do bolo. Se a gente fosse aqui fazer um bolo, né, para comemorar o aniversário de Jesus, irmão, não é nada disso. Nós estamos aqui para celebrar que o menino veio ao mundo. Nós estamos aqui para celebrar que um filho nos nasceu, um menino se nos deu, e ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o príncipe da paz, ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, ele veio. Esse é o motivo da nossa celebração. Irmãos, hoje as nossas crianças não sabem que Natal é Jesus. As nossas crianças acham que Natal é Papai Noel. As nossas crianças acham que Natal é presente. As nossas crianças acham que Natal é a ceia do peru. Amém? Glória a Deus. Irmãos, uma vez na outra igreja, eu era jovem. Era aqui, tem os meninos aqui, ó. Só que eu já tinha assim uma iniciativa maior para fazer as coisas. E uma vez a gente fez um teatro. Foi muito interessante o teatro que nós fizemos, porque o tema da peça era Um Natal no Tribunal. Esse era o tema da nossa apresentação, Um Natal no Tribunal. Então, como que nós fizemos assim? Colocamos um camarada vestido de juiz, né, um irmão ali vestido de juiz, e aí tinha o promotor de acusação, que ele estava ali para dizer que o Natal não era Jesus. E no decorrer da apresentação, o que nós fazíamos? Chegou um cozinheiro, né? Aí ele vinha um cozinheiro com um chapéu, com os garfos assim, com a faca na mão, todo vestido de cozinheiro, e ele estava ali para defender que no Natal era esse banquete, era a confraternização da comida, era aquilo que era o Natal. O Natal era o peru, o Natal era quebrar as nozes na porta da sala, aleluia, quebra a fechadura, quebra a maçaneta, quebra tudo, quebra a noz. E ali depois vinha uma menininha, a gente vestiu ela de árvore de Natal. E aí ligou ela na tomada, porque ela veio toda brilhando, assim, piscando, cheia de luzinha. E ela entrou lá naquele tribunal para dizer que o Natal era a beleza da confraternização, das luzes de Natal, das árvores, né? Ali da árvore de Natal do Ibirapuera, de não sei quantos metros. E ali ela defendia a teoria que o Natal era aquilo. E aí no final, irmãos, veio ali presentes também, né? Veio o Papai Noel. O Papai Noel apareceu lá também, né? Um saco cheio de presentes, falando ho, dizendo que o Natal era presentes, né? E depois veio uma menina assim, segurando uma Bíblia branca, lendo Isaías capítulo 9, dizendo: um menino nos nasceu. E ali nós decretamos naquele julgamento que o Natal é Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra comigo em Lucas capítulo 1.
Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Te louvamos, bendizemos o teu santo nome, porque nós estamos na tua presença, Senhor. Nós cremos em ti, nós estamos aqui porque o Senhor está aqui, o Senhor nos atraiu, o Senhor nos ajuntou, o Senhor nos edificou, Pai amado, para podermos ser o seu povo, para podermos ser a sua igreja. Por isso, Senhor, nós te pedimos que nesta celebração, nesta palavra, o Senhor possa falar com a sua igreja, o Senhor possa ministrar os nossos corações, Pai. Pai amado, a palavra é sua, a igreja é sua. Nós não temos nada a oferecer senão a nossa fé, senão a nossa disposição para poder pregar a tua palavra. Senhor, importa que eu diminua e que tu cresças. Importa, Senhor, que eu me esconda nesse momento atrás da cruz e que a tua palavra ela vai e produza o resultado pela qual está sendo mandada, porque é o Senhor que manda, é o Senhor que fala, é o Senhor que ministra os nossos corações. Pai, eu repreendo todo inimigo do evangelho, eu repreendo toda oposição maligna das trevas e te peço, Senhor, toma o teu lugar de primazia neste lugar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Então, nós vamos ler o livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26, onde o nascimento de Jesus é predito. Como se deu isso? Como que foi anunciado que viria a salvação aos homens? Lucas capítulo 1, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Versículo 30. Mas o anjo lhe disse: não temas, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino não terá fim. Versículo 34. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, esse capítulo 1 de Lucas, ele é muito interessante porque ele narra 2 nascimentos e que foram anunciados por um ser celestial. Ele anuncia, ele narra, que descreve 2 nascimentos que mudaram a história de Israel e mudaram também a história de toda a humanidade. Aqui nós vemos um personagem chamado Gabriel. O anjo Gabriel, é isso mesmo, né? O anjo Gabriel. O anjo Gabriel que ele foi enviado por Deus para a terra. Isso nos mostra, irmãos, que existe uma realidade em que o
nossos olhos não contemplam, mas que é uma realidade que é mais real daquilo que nós estamos diante dos nossos olhos. A Bíblia diz que aquilo que se vê foi feito por aquilo que não se vê. Ou seja, o que não se vê existiu primeiro. Deus, ele criou as coisas espirituais primeiro, para que depois criasse as coisas que são naturais, que são físicas, que nós podemos ver. E aqui nós vemos uma aparição de um anjo chamado Gabriel, primeiro a anunciar a vinda de um homem chamado João. Já Zacarias era um sacerdote da linhagem de Levi. Ele estava ali no seu turno e ele estava para oferecer incenso no templo, que era um ritual religioso ali para Israel. Aquilo era talvez um desejo de todo israelita descendente da tribo de Levi, porque talvez uma pessoa, um sacerdote, só entraria no templo talvez uma vez na vida, porque eram muitos, era uma tribo, era uma nação inteira que tinha uma ordenação para ministrar diante de Deus no templo, lá da época de Jesus. E Zacarias, quando ele entra no templo, ele tem uma visão, e nessa visão ele vê o anjo Gabriel, este ser que, de tão poderoso, a sua presença deixou Zacarias com grande temor. Mas aquele anjo, ele não veio para trazer uma palavra de guerra, ele não veio para trazer a mão de Deus ou o juízo de Deus, ele veio para anunciar boas notícias. Irmãos, quando nós falamos de anjo, a palavra angelos do grego é a palavra mensageiro, significa mensageiro. Tanto é que quando lá no Apocalipse nós encontramos Jesus escrevendo ali, narrando para João as 7 igrejas, aos anjos das 7 igrejas ali do Apocalipse, ele não está falando em relação a esses seres espirituais, ele está falando acerca dos pastores e ministros daquelas igrejas, os anjos, os mensageiros. Então, irmãos, assim como Gabriel veio trazer uma boa notícia, assim hoje nós estamos aqui para também te anunciar as boas notícias do Evangelho de Jesus. A boa notícia de que ele veio, como nós estamos aqui falando acerca do Natal. O princípio mais tremendo que nós podemos olhar para essa data não é a confraternização entre os familiares, não é a entrega de presentes, a alegria que essa data traz, esse espírito natalino que até se fala por aí. Não, a boa notícia é: Jesus Cristo veio. Aleluia. E aqui Zacarias, recebendo aquela aparição do anjo, ele fica ali sem reação, e o anjo diz: olha, a tua mulher conceberá e dará à luz um filho. E ele não acredita, porque ele fala: como eu posso, sendo velho, e a minha esposa também sendo velha, dar à luz? E aí o anjo, pela sua incredulidade, tocou nele e ele ficou mudo. Ele saiu do templo mudo, gesticulando, e ali os irmãos estavam ali esperando, aguardando. Disseram: certamente ele teve uma visão, e ele realmente teve uma visão, mas gerou uma consequência, porque a incredulidade nos traz consequências, irmãos. Porque não adianta nós acreditarmos que Jesus Cristo é o Senhor, se a nossa boca não se abrir para anunciar a sua morte e ressurreição, a sua salvação eterna para todo aquele que crê. Mas aquela palavra do anjo se cumpriu na vida de Zacarias, e aquela mulher que chamavam estéril, a sua esposa, ela teve um filho, e o seu nome foi João, aquele que veio no espírito de Elias para preparar caminho para o Senhor Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque nesse capítulo 1, essas histórias se encontram, irmãos. Porque aqui nós lemos no versículo 26 que esse mesmo
Gabriel, versículo 26, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Ainda, irmãos, nos nossos dias, Deus, Ele ainda envia mensageiros com destino certo, irmãos. Ele envia os seus anjos para falar especificamente com aqueles que Ele quer falar. Mas parece que a gente tem endurecido o nosso coração. Parece que nós não temos mais nos dado conta que Deus ainda continua falando com o ser humano. Hoje, de uma maneira diferente. Hoje nós não temos os anjos aparecendo continuamente no nosso meio, mas, irmãos, Deus tem falado pela sua palavra, Deus tem falado pelos seus mensageiros, Deus tem falado pela sua igreja ao mundo, que Jesus Cristo veio. Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, se fez carne e habitou entre nós. E aí esse mesmo anjo, que despertou uma reação de incredulidade em Zacarias, agora ele chega para uma mulher chamada Maria, e ele traz as boas novas. Ele diz que ela ficaria grávida. Irmãos, aquele homem, Zacarias, ele teve uma reação olhando para as circunstâncias. Ele olhou para si mesmo e ele disse: eu já sou velho. Ele olhou para sua esposa e ele disse: ela já era estéril. Todo mundo chamava ela de estéril, e ela também já é de idade avançada. Como isso pode acontecer? Ele teve uma reação olhando para as circunstâncias. Às vezes Deus fala conosco, às vezes Deus envia um recado para nós que é ao contrário daquilo que estamos vivendo, e nós muitas vezes não nos damos conta e endurecemos o nosso coração, assim como esse homem. Mas com Maria não foi assim. Aqui descreve que aquele anjo, ele veio e trouxe uma saudação para aquela mulher e disse: alegra-te, versículo 28. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegra-se, agraciada, o Senhor está contigo. Aquela saudação, aquela aparição de um anjo despertou sim o temor em Maria. Porque, irmãos, nós não estamos acostumados a ver seres celestiais caminhando por aí em sua glória plena. E aqui ele traz essa mensagem, ele diz: olha, você é agraciado, Deus está contigo. E aí no versículo 29, Maria, ela fica perturbada com aquelas palavras, mas ela não deixa de crer. Aqui o anjo diz: olha, não temas, Maria, você foi agraciada por Deus. Aleluia! Irmãos, eu respeito muito os meus irmãos católicos, amém? Eu respeito muito, mas eu não concordo com como é lidado nesse tema Maria, né? Nós vemos os nossos irmãos católicos colocando Maria em uma situação divina, imaculada. Verdadeiramente ela era virgem e ela concebeu de Jesus virgem. Porém, irmãos, depois ela continuou ela teve relações com José, ela se casou com José, e a Bíblia diz que Jesus teve irmãos, ela teve outros filhos. Amém, irmãos? Então, Maria, ela se coloca sim como uma agraciada, uma bem-aventurada. Fisicamente, ela teve assim, o privilégio de poder gerar em seu ventre aquele que é o Salvador da humanidade. Mas, irmãos, hoje eu e você também podemos gerar esse Salvador. Como? Pregando o Evangelho de Jesus, dizendo para as pessoas, porque se Jesus estava em Maria, irmãos, fisicamente, hoje Jesus está em mim, espiritualmente. O Espírito Santo habita em mim, e Jesus, ele me escolheu para ser a casa dele, morada dele. Irmãos, isso não é um privilégio meu, você também é morada de Jesus, você também é casa, ele também habita em você, ele está dentro de você. E porque ele disse: se as minhas palavras estiverem em vós e
nós podemos sim, podemos ser chamados de bem-aventurados, assim como Maria foi chamada, porque a Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas notícias. O quanto de boas notícias nós temos anunciado, nós estamos nos preparando para esse Natal. Nós estamos preocupados com os presentes, nós estamos preocupados com o peru, a carne que está uma fortuna, está um absurdo de cara. Imagine o quanto vai custar uma ceia para um brasileiro nesse Natal, irmãos. E o quanto de Jesus nós temos gerado em nós. O quanto temos sido bem-aventurados por ter Jesus em nós e trazer e levar Jesus para aqueles que não o conhecem. E aí aqui o anjo, ele traz uma palavra impossível. Ele fala algo que é improvável. Aqui o anjo diz que ela ficaria grávida e ela daria à luz um menino, um filho, que se chamaria Jesus. Amém, irmãos? Eu coloquei o nome da minha filha de Eloá, foi eu que escolhi. Aqui Maria não teve a oportunidade de dar o nome para Jesus, porque esse nome significa algo muito sério. Jesus significa Deus é salvação. Jesus significa que o Deus eterno e imortal, invisível, mais real, Ele veio e Ele se fez carne e Ele morreu no madeiro para que eu e você pudéssemos ser salvos. Aleluia. Para que eu e você pudéssemos ser redimidos, pudéssemos ser separados e resgatados da nossa vã maneira de viver. Natal, irmãos, é muito mais do que o que nós vemos na televisão, irmãos. Nós trabalhamos no shopping e nesses últimos dias nós nunca vimos tanta gente naquele shopping. O shopping abre mais cedo, fecha mais tarde. Outro dia lá era 5 para as 10 da noite. A Renata, para fechar ali, tinha um ali querendo comprar as coisas e tal. A de tamanha é a obsessão por satisfazer um desejo de consumidor, irmão, de consumismo. Natal é isso? Será que é isso, Natal, que a igreja do Senhor está disposto a observar? Acredito que não, irmãos. Nós temos uma visão muito mais aberta, nós temos uma visão muito mais ampliada, os nossos olhos foram abertos. O Natal é Jesus. Glória a Deus. O Natal é Jesus. O seu nome será Jesus. Esse nome tem todo o poder, irmãos. Nem todos podem possuir o nome de Jesus. Certa vez eu vi na televisão um programa que eu já contei aqui em alguns dos seminários, em que um pai de santo, ele chegava lá o repórter chegava ali na casa do pai de santo, e o pai de santo falava: seja bem-vindo em nome de Jesus, de Oxalá, de Ogum. Jesus disse: farão as mesmas obras que eu, e maiores ainda. Se eu e você não estivermos fazendo as obras que Jesus fez, se eu e você não estivermos anunciando os ensinamentos que Jesus anunciou, nós jamais poderemos usar esse nome que tem poder. O nome que está sobre todo nome. Jesus Cristo veio ao mundo e nos deixou o nome da salvação. Jesus significa Deus é salvação. O quanto de salvação nós temos levado para os irmãos, para as pessoas lá na rua? O quanto de salvação temos falado para os nossos familiares? Porque hoje em dia, irmãos, falar sobre essas coisas não enche igreja. Hoje em dia falar sobre condenação eterna já está fora de moda. Pregadores na mão de um Deus irado é coisa do século XVIII, pastor. Deixa isso para lá, não mexe com isso não.
Jesus é mais real do que eu e você podemos conceber em nossa mente humana. E o mundo, ele faz de tudo para distorcer essa realidade de que Deus veio ao mundo. Jesus Cristo é o Natal. Olha o que o anjo diz a Maria no versículo 32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Irmãos, Jesus não foi um grande profeta. Jesus não foi um grande filósofo. Jesus não foi um grande religioso. Irmãos, Jesus, ele foi e é e sempre será o Filho do Deus Altíssimo. O Filho do Deus Altíssimo, que criou todas as coisas, céus e terra e tudo que neles há. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus. Jesus, ele habitou entre nós. Jesus, ele sofreu no seu corpo, na sua alma e no seu espírito todas as aflições e tentações que um ser humano um dia podia sofrer. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele conhece a sua limitação, ele conhece a sua fraqueza, ele sabe. Você pode dizer, pastor, você não sabe o que eu estou passando, e não sei mesmo, mas ele sabe. Porque ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele não tem a limitação da carne. Ele não tem a limitação das leis da física. Irmãos, ele te conhece mais do que a você mesmo. Ele sabe os nossos maiores anseios, os nossos maiores medos. Ele conhece. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Jesus não é uma imagem pregada numa cruz, irmãos, porque ele desceu daquele madeiro e ressuscitou. E Jesus também não é um menininho, o Deus menino. Hoje eu estava ouvindo as musiquinhas lá no YouTube Kids, e estava lá a musiquinha do Deus menino, né? É nascido Deus menino para o nosso bem. Aquilo ficou martelando no meu coração. Eu falei, como que eu posso ficar olhando, colocar a minha fé num Deus menino, irmãos? Ele foi menino porque ele precisou entrar pela porta. Ele não veio como um ladrão e salteador. Ele passou, ele teve fome, ele teve sede, ele teve frio, ele chorou, irmãos. Ele foi tão humano como eu e como você. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mesmo sendo, ele desceu a mais humilhação que um homem podia descer, ao estado de humilhação. Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Irmãos, Jesus é rei. Eu me lembro da cruz, quando ele está sendo crucificado, e ali nós temos dois ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda, e a Bíblia diz que ambos escarneciam, ambos zombavam de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce da cruz e também salva-te a nós aqui, tira nós daqui, escarnecendo, zombando de Jesus. Mas no decorrer das horas de agonia e de sofrimento naquela cruz, um dos ladrões, que poderíamos chamar de ladrão arrependido, que alguns chamam de bom ladrão, né? Bom ladrão é ruim, né, irmãos? Chamar o ladrão de bom, se nem o próprio Jesus disse que só há um bom, que é Deus. O ladrão arrependido, ele repreendeu o outro e disse: nós estamos aqui porque nós merecemos, os nossos atos nos condenam, nós estamos aqui porque fizemos o mal, porque erramos, porque os nossos crimes nos julgaram, nós somos julgados pelo crime que cometemos. Mas e esse? Que crime fez? Que mal ele cometeu?
ele se arrependeu, ele reconheceu e ele olhou para Cristo e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Ele entendeu aquele homem condenado à morte que morreu na cruz. Ele entendeu que Jesus era rei. Ele aceitou a mensagem do Evangelho e ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, não podemos olhar para Jesus como o Deus menino, inocente, ou o Deus morto numa cruz, o Deus vencido. Nós precisamos olhar para Jesus e falar: Ele é o Rei da Glória, o seu reino subsiste eternamente e nós iremos reinar com Ele para todo sempre. E todo aquele que crê, todo aquele que aceitar essa tão maravilhosa graça terá lugar, porque Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma vos lançarei fora. De maneira nenhuma. Ele olhou para aquele ladrão e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje, não é amanhã não, é ainda hoje que Deus, Ele tem uma palavra para mim e para você. Ele está vivo, Ele reina, Ele veio, irmãos. Se o Natal é comemoração de Jesus, então nós precisamos comemorar que Jesus veio ao mundo. Glória a Deus. Ele veio para salvar a humanidade. O seu trono subsiste eternamente. E aí Maria pergunta ao anjo, no versículo 34, como acontecerá isso, se eu ainda sou virgem? Diferente de Zacarias, que não acreditou na palavra do anjo, aqui Maria, ela teve uma reação de querer saber mais, de querer buscar mais. Mas como que vai acontecer isso? Eu ainda sou virgem. E aí o anjo disse: não se preocupe. Versículo 35, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo e Filho de Deus. Aqui existe o maior mistério que a humanidade pode conceber, irmãos. Como é possível? As pessoas até blasfemam, falando: você está grávida, só se for do Espírito Santo. Isso é blasfêmia, irmãos, porque isso é a coisa mais maravilhosa que um dia pode acontecer. Eu não posso me ter o desprazer de zombar com isso, de brincar com isso. A sombra do Altíssimo cobrindo uma pessoa de carne e osso como eu e você. Hoje o Espírito Santo não está gerando nada em nosso ventre carnal, mas Jesus disse: no vosso ventre rios de água viva fluirão. Então o Espírito Santo está gerando rios de águas vivas em mim e em você. Aleluia. A mesma sombra do Altíssimo que veio sobre Maria também virá sobre nós. Se eu e você desejarmos, buscarmos, acreditarmos e proclamarmos que o Natal é Jesus. O que é o Natal, irmãos? Será que as nossas crianças vão chegar nesse conhecimento de que Jesus é o Natal, irmãos? Que o Natal não é Papai Noel? Me desculpe, irmão, mas eu não alimento essa mentira na vida da minha filha. A minha filha tem 3 anos e meio e eu falo para ela: Eloá, na Papai Noel não existe. Isso é só uma roupa, é um homem que ali se fantasiou, porque, né? Mas o Papai Noel, sabe o que existe? Jesus é real. Eu falo isso para ela. Ela tem 3 anos e meio. Por que eu vou ficar alimentando uma mentira em nome da cultura, em nome, ai, tadinha, né? Todo mundo acredita, deixa ela acreditar também. Não, irmãos. Porque o Natal precisa começar dentro do seu coração.
Quando Jesus nasce, quando Jesus começa uma nova história, quando Jesus começa a uma transformação de dentro para fora, quando a sombra do Altíssimo vem sobre mim e sobre você, para que possamos ser uma nova criatura, para que possamos vencer o pecado, para que possamos seguir em frente, adorando e exaltando Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, o Filho do Deus Altíssimo, o Rei que reina eternamente, o seu reino jamais terá fim. Aleluia, glória a Deus. Eu não me cansarei de pregar Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Nós podemos pregar muitas coisas. A Bíblia está cheia de possibilidades. Vamos pregar aqui a teologia da prosperidade. Vamos pregar aqui agora, a moda é a teologia coaching. Amém, irmãos? Achei engraçado esse negócio de teologia coaching. Talvez vocês não... Tem um camarada aí que eu não vou nem citar o nome para vocês não ficarem curiosos e procurar. Mas ele fala, irmãos, que nós somos a fraqueza de Deus. Como assim, irmãos? Que nós somos... Aí tem uma hora que o irmão fala assim, eu sou tão santo que eu me confundo com Deus. Parece brincadeira, né? É a teologia coaching. Por quê? Porque hoje a moda do mercado multinível, das empresas, é o coaching. O coaching é você, sabe, motivar a pessoa a trabalhar. Então sempre vai ter um camarada ali do seu lado, vamos lá, você é mais que vencedor, vamos arrasar, vamos arrebentar, vamos vender, olha, você é bom, você é fera. Não é assim? Isso é coaching. E aí agora tem o coaching cristão. Você é mais do que vencedor, irmãos. Eu sou mais do que vencedor, porque Ele morreu no meu lugar. Eu sou mais do que vencedor, porque Ele me resgatou da minha vã maneira de viver. Mas eu continuo sendo um pecador. Eu continuo sendo um miserável. Eu continuo sendo um dependente da graça do meu Senhor e Jesus Cristo. Eu não mereço nada. Eu não sou bom não, irmãos. Se hoje eu sou algo, é porque a misericórdia de Deus é na minha vida. Se hoje eu tenho algo, é porque Deus foi bom comigo e não porque eu mereço. Porque essa ideia coaching, ela está em todo lugar, irmãos. Se chega para o irmão e fala assim, puxa, recebi uma bênção. Não, você merece. Não, não mereço não, irmão. Eu não mereço. É a graça de Deus, porque eu faço tudo errado. Eu não mereço porque eu devia ser muito melhor do que sou. Eu não mereço porque eu estou muito longe daquilo que Jesus Cristo foi. Eu não mereço, sabe por quê, irmãos? Porque tem muito homem de Deus por aí que verdadeiramente serve a Cristo, que larga tudo. Nós tivemos o exemplo do apóstolo Brian. Ele esteve 2 meses na nossa casa, foi uma grande bênção para nós. Sem falar a mesma língua, né? Que ele fala inglês e a gente é só the books on the table. Mas nós tivemos a experiência de ele. Sabe como ele veio para o Brasil? Ele já foi para vários países. Ele foi missionário na China durante 5 anos. Ele já foi para a Rússia. Imagina, país comunista, e ele lá pregando Jesus. E aí ele entendeu o chamado de Deus para vir para o Brasil. Aí sabe o que ele fez, irmãos? Ele ficou durante 7 dias orando e jejuando. Ele não conhecia ninguém no Brasil. Ele não conhecia ninguém no Brasil, irmãos. Você sabe o que é isso? Ele mora lá do outro lado do mundo, na África. E ele pegou o avião, veio para São Paulo, né? E aí Deus moveu todas as coisas de maneira tal que ele, sabe, hoje ele me chama de Papa. Porque ele é um pouquinho mais jovem que eu, né? E ele pegou um amor por a gente que, assim, é coisa tremenda, né? Ele chamava a Eloá de Angel. Amém, irmãos? Isso é servir a Deus, por isso que eu não mereço. Eu não sei se eu teria essa coragem. Se Deus me chamasse e falasse, larga tudo e vai para a África, eu talvez diria assim, isso é coisa da minha cabeça. Isso não vem de Deus, não. E a minha esposa é tatuada, é verdade. Não é de Deus esse negócio aí, não. Você está muito fanático com esses pensamentos aí. Aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar, irmãos. E aí, no versículo 36, também Isabel, a tua parente,
aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês. Olha se confirmando aí a palavra do mesmo anjo lá para Zacarias. Já está no 6º mês de gestação, pois, versículo 39, 37, vamos ler todos juntos? Versículo 37, porque para Deus não há nada é impossível. Eu pus o não ali, mas vamos de novo. Porque para Deus nada é impossível. Você pode dar uma linda salva de palmas ao